Fala, meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Esse é o Loba Loba. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, achando que Big Bang era o novo lançamento da Elma Chips. Schwarza! Olá, pessoas feitas com base de átomos de carbono. Olha, cara, nossa, essa foi a introdução mais erudita que eu vi em toda a minha vida e toda a história do Poligonautas, cara. Pra você ver, né, cara? Enquanto as pessoas cresciam assistindo Xuxa, eu cresci assistindo Discovery Channel. Muito bom. Ai, meu Deus. E como vocês podem ver, pessoal, a gente tá aqui novamente com mais um Off Topic. Olha né? só. Por que não? O programa mais adorado de todos os domingos, o concorrente direto do Faustão e do Gugu. Sim, Celso Portiolli que se cuide. Que se cuide, que a gente tá chegando lá. Chegando com tudo. Chegando com os dois pés. Chegando com tudo é um termo muito bom, cara. Bom, então, antes de começar, só deixar um recado pro pessoal, né? O pessoal pergunta muito, cara, muito, é uma pergunta muito recorrente. Que dia sai o Poligopapo? O Poligopapo, ó, meu Deus, eu sempre tô com o Poligopapo na cabeça, impressionante. Esse é o Loba Loba. Que dia que sai o Off Topic e que horas? Sim. Então, assim, o Off Topic, se não acontecer nada, se o mundo não acabar, se, sei lá, o Schwarza não morrer ou eu morrer, alguma coisa não acontecer... Sim. Ele sai todo domingo a 1h. Olha Então, só que bonito. marque aí na sua agenda. Cara, eu vou falar igual a Xuxa falava. Marque aí, baixinho, na sua agenda. Cara, isso tá muito ridículo. Meu Deus, senta lá, Cláudia. Marque na sua agenda o Off Topic sai todo domingo a 1h da tarde. Então, você que fica perguntando aí, rapaz, presta atenção no vídeo. Bom, então, como já é tradição, né, cara, em todos os Off Topics, a gente sempre traz um convidado, um especial, pra conversar aqui com a gente. Pra falar sobre teorias malucas e assuntos bizarros, como sempre, né? E dessa vez, não podia ser diferente? Só que dessa vez, cara, olha só, a gente tem a primeira participação feminina no canal. Olha só. Que coisa maluca, né, cara? Por que não? Apesar de ser meio feminino e tal, não conta muito, né? O que vale realmente é o sexo. Meu Deus. Mas enfim... Quem tá aqui com a gente para participar do Off Topic dessa vez é a senhorita Jéssica do canal Game em Pauta. Olha só. Fala aí, galera. Muito bom estar aqui quebrando essa máfia machista que é o Off Topic. Pois é. E tentando colocar respeito nesses meninos, porque já que eu tô aqui, eles não vão poder falar da piroca rosqueável deles. Ai, é um drama, você tá usando com o meu drama de vida. Vocês estão vendo que vai ser bagunçado o negócio, né? Porque, enfim... Porque essa menina é muito troll. Que isso? São seus olhos. Ela trollou minha piroca. Pois é, exatamente. No bom sentido. Isso vai ser cortado na edição, com certeza. Ah, por que não? Você acha que eu vou cortar? Nem ferrando. Vai ser a atração. Minha piroca sempre é atração. Tá, isso eu vou cortar, cara. Isso eu vou cortar, com certeza. Bom, então vamos começar pelo início, porque nós somos redundantes, como sempre. Redundância é uma arte. A gente vai tentar explicar mais ou menos como a teoria do Big Bang, né? Na verdade, como aconteceu essa primeira parte é como aconteceu mesmo, né, cara? Como eles acham que aconteceram, né? O Big Bang em si. Então eu vou dar uma pincelada aqui e em seguida a gente comenta sobre tudo isso que eu vou falar. Vamos lá. A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo que originou o universo atual proporcionou e ainda proporciona vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno. É um tema que desperta grande curiosidade dos humanos desde os tempos mais remotos. Você pode cantar aquela musiquinha se você quiser. Desde os tempos mais remotos, o universo está aí, está aí, está aí. Ah, você foi um cara bastante coerente agora, porque você não usou palavras de baixo calão. Não, eu sou inteligente e educado. Enfim, então desde os tempos mais remotos, isso gera grandes polêmicas, muitas polêmicas, envolvendo os conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Porque, enfim, tudo isso que a gente vai falar, em grande parte, é teoria. Sim. Nada realmente foi comprovado, né? O Big Bang é uma grande teoria e há pessoas que não concordam, obviamente. Mas enfim, isso tem pessoas que têm a fé delas, né? Que têm que ser respeitadas. E tem as pessoas que tentam explicar de uma forma teórica com base na ciência, né? Cientificamente, né? Tipo, totalmente científica, né? Sim. Porque, enfim, né, cara, tem esse conflito das ciências versus religião, né? Não tem como dizer, né? Tipo, que isso não existe, né? As duas coisas são importantes e cada um no seu quadrado. Exatamente. Bom, vamos lá.
Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, que em inglês significa Big Bang. Olha só. Era meu apelido quando eu era criança. Exatamente. Ela apoia-se em parte na teoria da relatividade do grande físico conhecido, né, conhecido mundialmente, o grande Albert Einstein. Sim, o nome do meu primeiro cachorro. Exatamente. O homem da linguinha. Exato. Né? O cara de maluco e cabeça de algodão. Um velho simpático. E nos estudos astrônomos dos... Ai, meu Deus, vamos lá. Nos estudos dos astrônomos Eldrin Hubble, Olha só, que é aquele... Exato, que originou aí o nome do telescópio, e do Milton Hamilton, que eu acho que deve ser isso o nome dele, os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando uma das outras. Portanto, no passado, elas deveriam estar mais próximas que hoje, até mesmo formando um único ponto. Seria que toda a massa e a matéria do universo estavam condensados num único ponto, super denso, e teria explodido, e a partir daí, dado origem ao tempo, ao espaço e todas as coisas que a gente conhece. Exato, aí formaram as galáxias, os planetas e tudo isso que a gente conhece. Mas isso, assim, quando a gente fala que essa explosão formou o universo, fica parecendo até que é uma coisa tipo miojo, né? Que foi instantâneo. Mas na verdade, né, cara, o processo durou tipo milhões de anos, né? Bilhões de anos, na verdade. Essa lenda que isso aconteceu entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Cara, é muito tempo. Puta que pariu. Muito tempo. E, tipo, assim, as pessoas têm uma concepção de tempo como se fosse algo que sempre existiu, que é uma coisa que está além do físico, sabe? E, na verdade, é tudo interligado. Por exemplo, essa teoria do Big Bang, ela se originou muito, em parte, por causa da teoria de Einstein, da relatividade. Que, graças aos estudos dele sobre relatividade e sobre a observação do espaço, usando esse negócio de velocidade da luz para saber a distância das coisas, os astrônomos eles foram conseguindo chegar cada vez mais longe com os telescópios, e usando a teoria do Einstein, eles conseguiram mais ou menos que datar as coisas. E conforme eles foram vendo longe, eles conseguiram ver fragmentos dessa explosão, do que seria essa explosão. Eles viram várias reações químicas no espaço, que dava a entender que aquilo tudo estava muito quente, muito junto há um tempo atrás. Então eles chegaram nessa teoria do Big Bang. E uma outra coisa que eu acho que acaba também explicando um pouco de que, teoricamente, tudo isso que existe hoje, um dia era uma coisa só, é essa questão das coisas estarem sempre se afastando, né? Apesar que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas, enfim, esse começo aí foi mais para dar uma ideia pro pessoal, né? Uma ideia geral de como foi o Big Bang, ou de como ele surgiu, mas acho que, na verdade, a gente vai acabar se aprofundando um pouco mais nesse segundo tópico, né, cara? Sim. Que é um pouco mais específico, né? De como foi o surgimento dele em si. Sabe uma coisa também que reforça muito essa coisa do Big Bang? Saber que tudo que existe... Vamos fazer de conta que tudo que existe foi feito de uma massinha de modelar. Eu tenho uma bola de massinha de modelar, aí eu vou fazer a Jéssica, vou fazer o Otahel, vou fazer um cachorro, vou fazer uma casa, uma árvore. Eu quero ser rosinha. Posso ser rosinha? Eu já fiz você azul. Mas, enfim. Eu sou rosa porque eu sou menina. Isso, então, eu gastei o rosa nela. E o que acontece? Se você for pegar cada ser vivo, cada ser inanimado, e for estudar ele como... estudar os átomos deles, muitos seres, quase todos os seres, têm coisas em comum. Como se fosse, tipo, todo mundo seja uma coisa só e foi fazendo. Como o universo era uma coisa toda, uma massa única, junta, e que explodiu e se espalhou, faz um pouco de sentido isso, sabe? Que, tipo, todo mundo é feito da mesma massinha de modelar. Se a gente for pensar... Não, teu pensamento, cara, e assim, a ilustração do que você disse tem muita coerência, porque... Vamos pensar, cara, tudo é átomo, tudo é algum elemento, a gente é feito de água, que é um elemento, né, da natureza e tudo mais. E, enfim, quando a gente morre, a gente vai acabar se deteriorando, né? E vai acabar triste também. Exatamente. Então, assim, cara, isso que você falou realmente é muito válido, porque a gente pode ser um pedacinho dessa explosão. A gente na verdade, um pedaço dessa explosão do Big Bang, cara. Se a gente for legal, pensar cara. friamente, né? É legal, porque você pode ver que você acha, por exemplo, um ferro.
Cara, você acha ferro em Mercúrio, você acha ferro no interior de Júpiter, tem ferro. Sim. Tipo assim, caraca, mano, então é uma coisa que tá aqui, tá ali também, sabe? Tá. Entendeu? Eu vou aproveitar e vou perguntar pra Jéssica. O que você acha disso, Jéssica, do que a gente tava falando agora em relação a, tipo, aos seres humanos mesmo? Tipo, a gente tá falando que cada um de nós é um pedaço do Big Bang, teoricamente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha sobre isso que a gente falou? O que eu acho mais interessante disso é que pensar que no início estávamos lá, todo mundo junto, naquele pontinho denso. Eu, você, o Rock Dennis, todo mundo ali. Depois explodiu. O Rock Dennis tomando muito mais espaço que os outros, com certeza. Mas enfim. Sim. Ô, Jéssica, já leu aquele livro, O Mundo de Sofia? Já, claro. Você lembra da explicação do Lego? Que ele fala que todo mundo, tudo que existe é como se fosse um Lego. Que quando a gente morre, a gente desmonta o nosso ser de Lego e constrói uma outra coisa. Então, isso é bem aquela negocinho da Disney, ciclo da vida, essas coisas. Isso. E isso que você falou tem a ver com isso daí, que na verdade a gente se transforma, a gente tá aqui como seres, né? Eu sou o Schwarza hoje, e amanhã quando eu morrer e eu me desintegrar, vou dar forma a outra coisa. Só que todos meus átomos sempre existiram desde o início dos tempos. Eles só se transformam. Pois é. É uma coisa louca. Que coisa bonita, né? É muito lindo. Muito lindo. Bom, então vamos falar então agora, vamos especificar um pouco mais sobre o surgimento da teoria, né, que originou aí o Big Bang, vamos dizer assim. Sim. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo, naturalizado estadunidense, né, e tipo, é uma pessoa dos Estados Unidos, pra quem não sabe. Estadunidense. Olha, é muito difícil de falar isso, cara. É muito Estadunidense. difícil. É só pra quem tem a dicção perfeita igual a Jéssica, meu Deus. Ui. Enfim, que chama-se George Gamow, deve ser isso. É um Jorge Gamow. É Gamow em todo mundo. E o padre astrônomo belga Georges Lemaire, deve ser alguma coisa do tipo, não sei. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, que é o que a gente estava falando agora. O termo explosões refere-se a uma grande liberação de energia, criando espaço e tempo. Né? Continuando, até então havia uma mistura de partículas subatômicas, os elétrons, os neutrinos e suas partículas, vamos dizer assim, que se moviam em todos os sentidos com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Né? As primeiras partículas pesadas, os prótons e os nêutrons, essa parte, galera, é uma parte mais técnica, né, e científica e tal. Então, se vocês ficarem perdidos em alguma coisa, eu vou pedir para vocês pesquisarem, né? Como a gente fala, né, cara? Busquem conhecimento igual o ET Bilu. Sim, mas eu vou tentar explicar depois. Então, a gente tenta deixar uma coisa depois mais fácil de entender, mas a gente vai, né, enfim, falar esses termos técnicos, mas a gente tenta ilustrar depois, né? Bom, como eu estava falando, essas partículas pesadas, os prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio, lítio. Na verdade, para formar a maioria dos elementos químicos que a gente conhece hoje, né, cara? Como a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. Que estão... bom, acabei de concluir, né? Então, exatamente. Tipo, tudo que a gente vê hoje surgiu dessa explosão. Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta a amarelo. Olha só que coisa maluca. Depois de ser gay, de Natal. né? Pois ele deixou de ser um violetinha boiolinha e virou um amarelinho. Uma florzinha amarela do campo. Pois é. Sim, por que não? A primavera chegando no universo. O amor está no ar. Olha só, cara, quanto tempo demorou? Cerca de 1 milhão de anos após esse instante inicial, né, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Olha só. Com a união dos elétrons e dos núcleos atômicos... Chamaram o Capitão Planeta. A luz pôde caminhar livremente. E cerca de 1 bilhão de anos depois, o Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Olha só, cara. A gente pode explicar essa parte, né? Então, aconteceu o Big Bang e você vê o quanto de tempo demorou para eles começarem, teoricamente, a se formar, né? A formar as galáxias e os planetas e tudo mais. Sim, é que assim, a gente tem a nossa relação de tempo se baseando na nossa vida, que é mais ou menos 80 anos, né, 90 anos, se a pessoa, né, não fazer besteira da vida, né. Uhum. Isso, cara, pro universo é uma piscada de olho, é uma coisa muito breve. A nossa vida, na verdade, é muito breve, entendeu? É que a nossa noção de tempo é essa, mas pro universo isso é muito breve. Então, para ele se transformar no que ele foi
hoje foi bilhões de anos. Sim. Né? Como você explicou aí nisso que você está falando, antes do Big Bang, eram vários elétrons, neutrinos, as partículas que começaram a se mover, elas viviam num espaço muito pequeno e muito, muito denso. Era denso, né, cara? Era uma energia muito acumulada, vamos dizer assim, que nem um buraco negro, que é um monte de energia, só que condensada. Exato. Né? E eles começaram a se mover muito rápido em velocidade da luz. E o que acontece é que nem a teoria da bomba atômica, né? Uhum. Que, né, aquele monte de energia começa a se bater uma na outra e se expandir. E foi mais ou menos o que aconteceu. E essa massa, que era compacta, por causa dessas coisas que começaram a se misturar e se bater, elas começaram a criar tudo que a gente conhece hoje, como hidrogênio, água, ferro, tudo essas coisas que a gente vê hoje. Criou, né, o que seria eles, né? E quando ela explodiu, ela espalhou isso tudo pro espaço. Uhum. Todas essas coisas. Água, ferro, não sei o que lá, reuniu seus poderes, seu capitão planeta, aquela coisa toda. Mandou pro espaço. Né? Uhum. E conforme foi resfriando, foi passando um tempo resfriando, eles começaram a se agrupar por causa da gravidade. Começaram a se agrupar em algumas partes, né? E formaram as galáxias. Olha né? só, coisa maluca. Coisa louca. E é uma coisa que, vamos dizer, que acaba me encafifando um pouco, cara. É a questão do espaço em si. O espaço. Ixi, aí lá vem filosofia. O maior de todos, né? Porque, enfim, a gente tem o espaço, que teoricamente assim, só pra fazer uma analogia, é a maior bola de todos. E, tipo, as galáxias e os planetas estão dentro desse espaço, né? Mas, cara, se a gente for pensar, beleza, tudo que existe hoje surgiu do Big Bang. Mas e o espaço? De onde surgiu o espaço? É que nem aquela pergunta, né, cara? Ah, tá. Antes do Big Bang, o que tinha? Tinha o nada. O que é o nada? O que é o nada? Jéssica, o que é o nada? Dá pra você conceber o nada? O nada é o tudo. Também pode ser. Filosófico. Não, para. Não, peraí. Eu quero que você seja... eu quero que você me explique de onde você tirou essa sua teoria grandiosa. Devo ter colado de algum filósofo que tava cheio de dorgas quando disse isso e todo mundo acha bonito. Mas, cara, é uma coisa... Vou colocar no meu Facebook. Cara, mas é uma coisa que se você for pensar e se você ficar martelando, acho que você fica maluco. É uma coisa que... Sei lá, cara, você fica até um pouco sem palavras, porque você fica tentando entender, e eu fico imaginando esses estudiosos, tipo, caras que estudam isso a vida inteira. O quanto esses caras devem sofrer e o quanto eles devem ficar frustrados por não conseguir esse tipo de resposta. Tem várias perguntas que não tem resposta. Vou te dar um exemplo. Jéssica, você acha que é possível a eternidade? Uma coisa que nunca acaba? Não. Também acho que não. Mas se acaba, o que vem depois? Se vem alguma coisa depois, por exemplo, a eternidade está dentro de alguma coisa, dentro da existência. A eternidade acaba, aí ela tem que começar outra coisa, porque se acabou vai começar outra coisa. Então ela vai estar dentro de uma outra coisa, que seria a existência. Então eu vou ir muito mais além. Do que você está falando. Beleza, nós existimos, a nossa vida, se comparando com o universo e tudo mais, ela é muito breve, ela é muito pequena. Eu vou perguntar para os dois isso. Vocês acreditam que, tipo, existe algum tipo de energia? Você pode se entender energia como alma, tá? Para ilustrar um pouco melhor. Porque a gente sempre fala... vamos colocar um pouquinho de... até um pouco filosófico, um pouco religioso isso também. Vamos colocar um pouquinho disso nesse assunto. Que a gente está falando de matéria, a gente está falando de elementos químicos, tudo científico, tudo coisas que foram provadas, né? Coisas que são palpáveis, vamos dizer. Mas, cara, e quando você morre, por exemplo, e quando você deixa de funcionar, você acha que existe uma energia, uma alma que continua em algum lugar? Ou enfim, acho que deu pra entender o que eu falei. Eu acho que não, sabe? Acho que nossa consciência do mundo tá aqui enquanto nós estamos vivos, e quando morremos já não faz sentido toda essa noção de tempo, espaço que existe pra gente. O que é interessante de falar, isso que vocês estavam comentando antes, é que o Kant, um dos principais filósofos do século XX, ele falava isso, que o ser humano, o próprio cérebro dele, ele é feito, por exemplo, nossa máquina, o nosso hardware,
é feito para encaixar os fatos dentro do tempo e do espaço. Por isso a gente teria essa necessidade toda de saber de onde veio as coisas, o que é o eterno, o que tinha antes do Big Bang, esse tipo de coisa. Seria uma limitação do nosso cérebro. A gente seria construído para funcionar dessa maneira. Por isso que a gente busca tanto saber qual é a origem das coisas e qual é o final delas. Você, Schwarza? Então, como eu já falei aqui antes, eu sou agnóstico, né? Eu não tenho uma coisa definida, assim, se eu acredito em alma, se eu não acredito, porque eu acho uma pergunta difícil de ser respondida, porque, por exemplo, se eu falar que eu sou ateu, eu não consegui provar, né, na minha convicção de ateísmo, né, de que eu sou ateu. Porque eu não consigo provar que não existe nada. Exato. Entendeu? Ah, me prova que não existe nada. Puta, como eu vou fazer isso? Entendeu? Aí eu falo, mas eu acredito em alma. Ah, então me mostra a alma. Puta, não sei. Entendeu? Então eu prefiro ficar em cima do muro. Eu só acho que a convicção ela pode ser meio perigosa, porque você realmente não tem como provar. Vai, vou falar que eu sou ateu. Entendeu? Como é que eu vou provar isso? Eu não sei. Eu não sei nem se o universo tem fim. Entendeu? Eu não sei nem se existe o termo eternidade. Entendeu? Eu não sei se é porque... Que assim, cara, eu gosto de dizer que eu sou um romântico no sentido de romantizar as coisas, né? Porque a palavra romântico ela pode se encaixar em vários escopos, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, eu sou um romântico no sentido... Por que eu me defino um agnóstico? Porque eu acredito num... A gente tá indo pra uma outra área, mas acho que não tem problema. Ah, é bate-papo. Pois é. Eu acredito num Deus que tá... Eu não acredito num Deus sentado num trono e que controla a vida das pessoas e que manda raios pra terra e essa coisa maluca. Eu acredito num Deus num todo, tipo... É como se fosse... Parece uma coisa meio hippie, mas não é bem hippie, assim. É que acho que os hippies tinham isso, né, cara? De negócio da energia, né? Não sei o que, sim, né? sim. Mas o que eu acredito, na verdade, é que Deus pra mim é tipo tudo, cara. É tudo engrenagem que faz a coisa funcionar. É tudo que se manifesta, tipo... É bem clichêzão, mas, sei lá, natureza... enfim... Tudo num todo é tipo Deus, sabe? Eu tenho um pouco dessa concepção. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Mas é como você falou, cara, é muito difícil de provar. Então, eu prefiro, né, se eu não tenho como provar nada, então eu prefiro não opinar, sabe? Se eu falar que eu sou de qualquer lado, e você falar, mas por quê? Ah, porque eu acredito. Não, acreditar é uma coisa, mas você tá afirmando... Por exemplo, se você tá afirmando uma coisa, você tem que acreditar no que você tá afirmando. Se você ficar no achismo, então você... Sabe, ficar no mesmo, você não tem como provar a sua opinião ou sua convicção. Exato. Eu prefiro acreditar no Thor, que ele prometeu exterminar todos os gigantes de gelos. E vocês veem algum gigante de gelo hoje? Verdade, né? E ele conseguiu. Mas sobre o que vocês falavam de Deus e criacionismo versus teoria do Big Bang, tem algumas correntes que eles conseguem juntar essas duas coisas. Já vi, Que eles dizem que tudo estava concentrado nesse ponto inicial antes do Big Bang, só que teve que ter algum incentivo para fazer aquelas partículas se ativarem, se movimentarem e ter gerado a explosão, porque inicialmente eles seriam algo estático, parado, e teria sido Deus que fez elas partículas entrarem em movimento e gerar a explosão. Tem físico que tenta provar a existência de Deus. Tem físico que, tipo, tá procurando, sabe, a existência de Deus. Tem até um matemático maluco aí que falou que achou Deus na matemática, sabe? Tem louco pra 1 mais 2 igual a Deus. Ai, cara, puta merda. Meu Deus, que conta fácil, enfim, ninguém achou. Eu acho que se a gente, né, for discutir isso, a gente vai ficar por muito tempo, por horas e horas aqui falando e... Sim. Enfim, as teorias se rebatem, cada um tem seu pensamento, né, cada um tem sua crença, acredita no que realmente, né, no que acha, tem a sua opinião formada já. Eu, na verdade, não acredito em nada. Pois é, cara, é tudo em cima do muro. É tudo muito complexo. Já dizia o grande Douglas Adams, tipo, no seu Mochileiro da Galáxia, que a resposta pra tudo isso é 42. Sim, simples assim. Então, quer dizer, tipo, né, cara, eu acho que acaba não tendo resposta, cara. E se algum dia, o que eu acho muito difícil, a gente chegar numa resposta, né, descobrir o X da questão. Já morrer tudo. Vai explodir. Não, acho que não vai chegar. Isso nunca vai acontecer, cara. Essa é a minha opinião. Mas, cara, o ser humano, se ele não achar a resposta... Se ele um dia achar a resposta pra isso, ele vai procurar outra dúvida. Exato.
ele vai chegar num ponto, ele vai querer ir mais além, Sim, sempre, sempre. É da nossa natureza, que nem a Jéssica falou aí. Exato. Bom, pessoal, então continuando, né, com o nosso próximo tópico, o Schwarz vai falar um pouquinho sobre o Big Crunch, que teoricamente é o contrário do Big Bang, né, cara? Sim. Acho que você pode, então, dar uma explicada pro pessoal aí, qual é a teoria do Big Crunch. Estamos aqui pra isso. O Big Crunch não é um lanche do McDonald's, mas sim é um... Enfim, algumas perguntas dos cosmólogos são: e depois? Será que o universo vai realmente acabar? Será que continuará a se expandir e, sei lá, vai se expandir pra cima até se esfriar e se tornar totalmente um universo da escuridão? Porque, né, por exemplo, você acende um fósforo, um vapor de fósforo, aquele fogo, uma hora ele vai se extinguir, porque ele vai queimar toda a energia que aquele partículo dá pra ele. Sim. Aí vai apagar. A mesma coisa, o universo não surgir uma explosão de energia? É a mesma Sim. coisa. Então será que um dia isso vai acontecer? Ele vai se expandir até perder energia, perder calor e virar um... E virar um nada. Nada, uma escuridão né, enorme. Essa é a teoria do Big Crunch. Tem um princípio da elasticidade gravitacional, que até 1998 se pensava que a velocidade com qual as galáxias se afastavam deveria diminuir com o tempo, devido à atração gravitacional entre elas. Por exemplo, tudo tem uma força gravitacional, né? Sim. Então isso não deixaria o universo se expandir totalmente. E uma coisa atrai... todas as coisas no universo iam ficar atraindo umas às outras. Certo, até ele se juntar de novo e explodir de novo, entendeu? É, tipo um círculo vicioso, né? Isso. E os astrofísicos chamavam isso de memória elástica universal. Mas pesquisas mais recentes, baseadas na observação de supernovas, para quem não sabe, as estrelas que são tipo que nem o nosso Sol, só que um pouquinho maiores. Né, um pouquinho maiores é a bondade da sua pessoa, umas 100 vezes maior que o nosso Sol. E quando morrem ou explodem, elas viram supernovas, que são bolas gigantes de energia, whatever. Nossa. Que depois delas, né, elas ficam um tempo assim e depois viram um buraco negro. Mas, enfim. Eles estudaram supernovas distantes, né, e comprovaram que a aceleração da expansão do universo é positiva. Significa que a velocidade com qual a galáxia se afasta uma das outras está aumentando. Né? Aumentando, Está aumentando, cada vez mais rápido. E não diminuindo, como seria se de esperar, né, da atração gravitacional da teoria do Big Crunch. Né? Isso significa que o universo está cada vez expandindo mais rápido e mais acelerando, e os cosmólogos não veem isso como uma situação que poderá ser revertida, que vai se expandir eternamente. Para explicar esse fato, novas teorias gravitacionais estão sendo formuladas, implicando em noções como matéria escura ou energia escura. Né? A energia escura seria uma força gravitacional que a gente não consegue ver, que empurra os astros e tudo que tem no universo para longe e cada vez mais forte. Tá, entendeu? então, em teoria, resumindo tudo isso que você falou, teoricamente, isso tá... Obviamente é uma... Em proporção de espaço, é uma coisa muito grande, né, cara? Isso. Mas assim, isso estaria acontecendo não com os planetas, e sim com as galáxias, né, no caso, né? Na verdade, com tudo. Né? Tudo que surgiu na explosão do Big Bang, depois que ele explodiu, ele empurrou as coisas, né? Porque é uma explosão, ela se expande. E isso estava se expandindo eternamente. Isso é a teoria do Big Crunch, que uma hora ele ia, né, perder força e virar um nada. Tá, você conhecia, Jéssica, o Big Crunch, essa teoria? Sim, e conhecia uma outra teoria, inclusive, que seria que a aceleração do universo, como ela é positiva, ela vai aumentando ao longo do tempo, em um certo momento ela ficaria tão grande que quebraria as ligações entre os átomos, moléculas, partículas subatômicas e o universo acabaria. Sim. Acabaria, não sei se nenhuma explosão. Não lembro. Acabaria em explosão, Jéssica? Não lembro. Que eu já vi essa teoria. Eu não sei, o que eu vi falar é que ele arrebentaria as ligações entre as moléculas e átomos e... Desintegraria, tudo, né? Desintegraria, por aí. É meio assustador, não é? Não, então, porque assim, a gente não sabe, não foi provado ainda, porque ninguém conseguiu ir até o fim do espaço, né? Então a gente não sabe se o espaço ele é infinito ou se ele é finito. Sim. Né? Tipo, por isso que tem obviamente, né, são as únicas possibilidades, né, se ele é finito ou infinito, mas dizem que ele é finito, que ele é uma bola gigante, que tudo tá dentro dessa bola, né? Teoricamente, se você pegar uma nave e viajar na velocidade do tempo, num espaço que teoricamente seria finito, você vai dar a volta nele e vai chegar no mesmo lugar. Depois de um tempo. Porque, se andar em linha reta, você vai chegar no mesmo ponto de partida. É como se fosse uma esfera.
você tá dando uma volta, né? Como se fosse a Terra, por exemplo. Você, na órbita da Terra, você dá uma volta. Isso seria a teoria do espaço. Mas também não pode se descartar de que o espaço é infinito, cara. Porque ninguém comprovou isso e ninguém nunca chegou no final do espaço. O que é engraçado, que a gente repara falando de todas essas coisas, de o fim disso, o fim daquilo. O Sol vai explodir, o buraco negro tem seu fim, tudo tem seu fim, o universo vai ter seu fim. Aí isso acaba um pouco com a vaidade do homem, né? A gente vai acabar um dia, não tem pra onde fugir. Vai chegar uma hora que tudo vai acabar. O tempo vai acabar, tudo. Sabe? É destino de tudo ter um final. Pois é, então, é o que você falou. Resta saber a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber é quando, né, cara? Vai demorar. Acho que meu filho não vai ver. Caraca. Podem ficar tranquilos, ninguém vai ser arrebatado, vai ter essas partículas quebradas, nem nada assim. Agora não, né? De repente, agora não. Um pouco tipo mais assim, pra frente aí. O universo Mas vai durar acabar em 21 de dezembro o mundo, então sim, não adianta sim. especular sobre isso. Jéssica, aliás, você tá convidada pro churrasco que vai rolar na laje dos Poligonautas, tá? Vou reservar minha cadeira de praia pra levar. Sim, o ingresso custa R$200, só pra te informar. Mas por quê? Eu sou VIP, eu sou menina, pago menos. Tá, a gente te dá um desconto de 10%, tá bom? Não, 50%. Que é isso? Brincadeira. Ou então, mulheres de graça. Brincadeira, você é VIP, não. você é VIP. Opa. Vocês querem dietas iguais, vocês mulheres? Não lutam pelos dietas iguais entre homens e mulheres? Exatamente, vai pagar paga a ingresso. mesma coisa, minha filha. Direitos iguais só quando convém, meu filho. Aí não vale. Tem uma outra teoria também sobre isso, que quando tudo estava condensado num ponto só, que era o Big Bang, quando explodiu, teve muita radiação e as partículas menores subatômicas, que são estudadas pela física quântica, que são partículas muito, mas muito pequenas mesmo, que são loucas, dorgas totalmente, que o comportamento delas não é previsível, de uma hora elas se comportam de uma maneira, outra hora elas se comportam de outra, e por elas serem bem dinâmicas, assim, se comportarem de maneira muito, muito louca, elas poderiam, a partir dessa explosão, ter gerado múltiplos universos e muitas realidades paralelas. Tanto que tem cientistas que especulam que poderiam existir outro você nesse universo paralelo, de tantos que esses existem. Outro Schwarza? Ah, não aguento. Sim, mas seria diferente. Ele seria um Schwarza, sei lá, que não usava chapéu. Sim. Maluco sem o chapéu, né? Schwarza mulher também, não sei. Eu já ouvi falar dessa teoria. Tipo, a partir do momento que você fala de física quântica, que você fala que é possível viagem no tempo, segundo alguns físicos, quando você viaja no tempo, você cria outra realidade. Tá falando de viagem no tempo, porque o tempo é uma coisa que é como se fosse um rio, que você pode voltar em outras partes dele, que sempre fui, mas você pode voltar em outras partes. Aliás, cara, isso foi bastante discutido, né, no nosso off-topic do Viagem do Tempo, impressionante. Sim. Se o tempo é assim tão maleável, então é óbvio que pode existir vários Big Bangs, que nem você falou, que quando surgiu o Big Bang, ao mesmo tempo que ele surgiu, ele criou outros. Né? Ele criou, né, várias linhas temporais, né? Que é engraçado, cara, que dizem que, por exemplo, toda decisão que você tem, esse estudo fala, né? Por exemplo, você vai numa loja, o Atahel vai lá comprar uma cueca rosa na loja. Tá, aí, beleza. tipo, ele tá na loja, ele vê uma cueca, vai falar, cara, eu gostei mais dessa azul, não vou levar rosa, e leva azul. A partir desse momento, ele cria um outro universo. De rosa, cara. Mas nesse universo ele levou azul. Ah, tá bom. Aí tem um outro universo onde você existe também e que você comprou a rosa. E que isso vai levar a sua vida para outro caminho. Cara, isso aí é maluco demais, cara. Sim, tipo fala, né? Que tem todas as opções, elas existiram. Por exemplo, você tem duas opções. Você viveu aquelas duas opções, só que uma realidade viveu uma e outra realidade viveu outra. Sim, e tem alguns cientistas até que, como esses universos teriam se originado da explosão, eles estariam ocupando o mesmo espaço. E eles tentam procurar, através de cálculos matemáticos, pontos entre eles se encontrariam, se encostariam. Sim. E eles até têm algumas coordenadas lá que eles buscam procurar algum tipo de choque. Verdade. Você não já ouviu isso? Eu vi que os buracos negros seriam o elo entre os dois universos. Ou tipo uma passagem secreta? Sim, uma passagem secreta. Se você quiser comprar uma cueca azul, você tem que pegar uma nave espacial. Cara, eu tô fora, velho. Não vou colar lá, deixa quieto. Eu não quero conhecer o Atahel de cueca azul, deixa quieto. Falo, por exemplo, que os universos são como se fossem dois panos. Um pano de cima é o universo A e um pano de baixo é o universo B. O buraco negro é um lugar onde esses dois panos se juntam. Entendeu? Aí falam que do outro lado é tudo invertido. Que, por exemplo, nosso universo aqui não é tudo preto, lá seria tudo branco.
Nossa, que coisa maluca, cara. Meu Deus. Meu Deus, é E muita lá coisa. você usaria meias pretas em vez de meias brancas. Sim. E o gorrinho de Papai Noel não seria vermelho, seria uma outra cor, whatever, e não seria vermelho. Em vez de você trabalhar pro YouTube, o YouTube trabalharia pra você. Seria tudo maluco. Bom, e continuando aqui com o nosso último tópico, vamos dizer assim, tem uma teoria que contradiz, né, cara, a teoria do Big Bang. Uhum. Que é o oposto e que foi foi um físico, né, um físico de Taiwan, não é isso? Olha só. Que desenvolveu. E o Schwarza vai falar lá pra gente. Sim, é a teoria que refuta, né, que contradiz o Big Bang. A teoria do Big Bang, que diz que a massa do universo inteira, totalmente condensada, começou a se expandir muito rapidamente como uma explosão, ela tem sido aceita, mesmo por aqueles que não concordam 100% nela, desde quando ela foi divulgada. Tipo assim, é um consenso entre os cientistas, né? Tipo, que não tem uma teoria melhor. No entanto, um físico de Taiwan chamado Wu Wing Shu, ou sei lá, vou chamar de Hadouken. Uma coisa assim. Sei lá, Hadouken, vai. O cientista Hadouken refutou a teoria da criação do universo. Ele conseguiu chegar num consenso com o budismo, olha só, e outras filosofias orientais. Segundo ele, o tempo e o espaço são entidades independentes, né? Não estão ligados um ao outro. E podem ser convertidas constantemente entre elas. Tá, só um parênteses. Todo mundo sabe e todo mundo no mundo atual, né, tem a concepção de que tempo e espaço estão ligados diretamente, né, cara? Na teoria dele, não. O cara tá dizendo que tudo isso que a gente acredita não é verdade. Não é verdade. Você já ouviu falar nesse maluco, Jéssica? O que? No Obi-Wan, não? Obi-Wan. Cara, o cara tá dizendo... Cara, assim, é complicado porque... Eu sei lá, acho que não tá tendo muito crédito porque ele é de Taiwan. De Taiwan só vem coisa pirata, né? Fazer porque, enfim, cara... Porque, cara, ele tá dizendo que tudo isso que a gente acredita e que a gente tem, de certa forma, tem algumas coisas que são até provadas, ele tá dizendo que não é verdade. Mas ele tem um bom argumento, cara. Ele, no mínimo, é corajoso, né? Ele é o anticristo. É o anticristo, exatamente. Mas ele tem um bom argumento. Na sua formulação da geometria do espaço-tempo, olha só que bonito, a velocidade da luz é simplesmente o fator de conversão entre os dois. Similar à massa e distância. São intercambiáveis numa relação do fator de conversão que depende tanto da constante gravitacional G quanto da velocidade da luz. Nenhuma das duas precisa ser constante. Isso é muito técnico. Resumindo. Isso é muito físico. A única energia G que eu conheço é aquela da Fórmula 1, velho. É só essa que eu conheço. Então, pode tratar de explicar esse negócio aí do jeito que a gente entenda. O universo como a gente conhece, ele se originou de uma explosão. Ele é uma coisa condensada e explodiu e, tipo, já teve um começo, né? Sim. Na teoria dele, isso é tudo constante. Isso não teve começo. Tipo, o universo sempre estava aí do jeito que a gente conhece, só que tem horas que ele contrai e tem horas que ele se expande. Como se estivesse, sei lá, respirando. Tá, mas... Não sei, cara. Eu não concordo com essa teoria. Ele diz que não teve um começo. Mas, cara, é aquela coisa que eu tava falando de eternidade. Caraca, é tão complicado você conceber uma coisa assim que nunca teve começo ou uma coisa que nunca vai ter fim. Será que esse cara chegou ao conceito de eternidade? Não sei, cara. Ele só falou que o Big Bang nunca existiu. Então, mas aí que tá, cara. Se ele tá dizendo isso, ele tá dizendo que tudo que existe hoje sempre existiu. Sim. E que, pelo que ele diz aí, não veio de alguma coisa. Sempre existiu do jeito que é. Sim. É como se fosse uma grande sofona. Luiz Gonzaga gigante que fica abrindo e fechando a porra de uma sofona. Entendeu? Tá, então é isso. É eternidade. Sabe por que se dá um crédito pra esse cara? Por causa que ele fez umas observações interessantes. Ele, usou essa teoria dele e previu o que aconteceria numa supernova. Né? Tipo, aquela supernova é tal, ela vai mudar de amarelo pra azul. Duvido, você é maluco. Não, pode olhar lá que ela vai mudar de amarelo pra azul. Aí os caras foram olhar pro céu, olhar pra porra da supernova e ela realmente ficou azul no dia que ele falou. Tá, esse cara é o Nostradamus de Taiwan, é isso? É um cara que Ou então ele contratou observadores daltônicos. Né? Pode ser também. Cara, é muito louco, cara. O cara... Por isso que eu digo, esses caras que ficam estudando a vida inteira e que, né, os caras praticamente se doam, né, por todo o teu tempo, o tempo que eles têm, né, na vida, eles se doam a tudo isso, aos estudos e essas coisas malucas, e os caras chegam a cada tipo de teoria, cara, né, o X final é uma coisa tão maluca às vezes, né, cara. Você tá parecendo minha avó falando que a pessoa que lê demais, estuda demais, fica maluca. Cara... Para de ler esse livro, minha filha, vai ficar maluca. Não pode ler depois de comer, faz mal.
Não pode comer manga e tomar leite. É, não pode. Não pode deixar de chinelo virado de ponta cabeça. Então a mãe morre. Eu já salvei minha mãe várias vezes. Ela não é grata. Eu também. Uma ingrata, ela. Pois é. Mas o que você acha, assim, Jéssica, desse físico maluco aí que diz que é tudo é eterno, que já existiu e que sempre foi assim e que não teve o Big Bang? Nada surgiu de alguma coisa, já tava lá desde sempre. Eu acho que são dorgas, mano. Mas eu acho que, assim, muitos cientistas, eles tentam comprovar coisas através de modelos matemáticos e científicos para reforçar a própria fé dele. E se ele tá tentando chegar no consenso com o budismo, talvez ele tenha feito um modelo matemático justamente para provar isso. Sim, exatamente. Uhum. A ciência também tá muito ligada, às vezes, a esse aspecto religioso. Então, você disse que, teoricamente, teria sido uma forma de manipulação, é isso? Não é nem manipulação, mas o foco de investigação dele foi para achar certos resultados. E ele bolou uma teoria com que ele achasse aqueles resultados, como qualquer coisa científica. Quando você pressupõe algum modelo científico que você está tentando criar, você sempre visa um resultado. Então, ele conduziu as pesquisas dele de maneira a achar aquele resultado. Isso aí é teoria da ciência como qualquer coisa. Qualquer modelo científico começa a partir daí, você querer chegar a um objetivo. Eu concordo com o que ela falou, que, por exemplo, você tem uma tese na sua cabeça. Aí você quer que aquela tese realmente seja reconhecida. Então você começa a estudar em torno daquela tese, né? Tipo, é que nem você quer olhar pro céu e você vê... Por exemplo, você viu OVNI. Às vezes não foi um OVNI que você viu. Você viu, sei lá, um satélite, qualquer coisa. Mas é parecido com aquela sensação que a gente tem às vezes quando a gente olha assim pras nuvens e vê algum desenho. Sim, porque... Não, tipo assim, por exemplo, você acredita muito numa coisa... Você quer acreditar que é aquilo, né? Você quer acreditar, você olha pra um balão meteorológico, mas você é vidrado em OVNI. Entendeu? O cara vai achar que aquela porra é um OVNI. Exato. Entendeu? Esse cara, ele é budista. E ele tentou converger, né? Pegou tudo o que ele estudou de física e falou, caraca, mano, acho que dá pra fazer um pouco de sentido se eu juntar uma coisa com a outra. Entendeu? Aí, tipo, ele vai provar que a religião dele é a religião certa, né? Pois é, exatamente. Ele acaba caindo nessa parte de religião que é muito mais polêmico, né, cara? Sim, sim. Vai matar Jesus. Pois é. Sim, sim. Você acaba entrando num outro assunto que é polêmico pra caramba e... Muito polêmico. E poderia ser discutido também por horas e horas e horas. Mamilos múltiplos, peludos e... eróticos. Estrábicos. Muito, 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 muito. Ai, ai. Bom, pessoal, então, chegando aí na última parte, né, do off-topic, que é a parte onde a gente faz aqui, vê as perguntas do Twitter, na verdade, as perguntas que vocês mandam, e a gente tenta responder aqui, né, conforme a pergunta, o questionamento que vocês mandarem. Então, eu acho que a gente acabou não respondendo isso diretamente, que é uma pergunta muito direta e tem ligação direta com o que a gente está falando, né? Que foi o Thiago Belotto, ele deve ser irmão do Tony Belotto, ou sobrinho do Tony Belotto. Uma pequena celebridade. Pois é. Ele perguntou o seguinte, muito rápida e rasteira a pergunta. Vocês acreditam no Big Bang? Eu acredito realmente que aconteceu o Big Bang. Eu acho que não foi uma coisa divina, né, que originou tudo que existe hoje. Eu realmente acredito que tudo veio de uma grande explosão e que demorou todo esse tempo para formar tudo isso que a gente conhece hoje. Então eu acredito que realmente o Big Bang existiu. Eu acredito que existiu, apesar de não ser o melhor modelo teórico do mundo, tem algumas brechas, algumas contradições, mas é o melhor modelo que a gente tem. É o que mais explica as coisas que a gente conhece do universo e tudo que a humanidade descobriu sobre as leis da física até hoje. Bom, eu acredito porque faz sentido. Né? Tipo, eles descobriram isso olhando pro passado. E tipo assim, você pega qualquer... O pessoal que manja de química vai entender. Você pega qualquer substância, tenta dissecar ela, você vai saber como ela funciona, né? Tipo, você pega lá um sorvete, vai dissecar ela, derreter, pegar o líquido e descobrir o que tem dentro, você vai saber, aqui dentro tem água, aqui tem corante, não tem o quê. É mais ou menos o que eles fazem. Eles olham pro espaço e vê as reações químicas que estão acontecendo lá. Então, eles comparam com as reações químicas daquelas mesmas substâncias que tem aqui na Terra. Então, eles chegam nessas conclusões, sabe? Que explodiu, que está resfriando. Então, eu acho que até aqui fez sentido. Exato. Entendeu? Bom, realmente, com as explicações e com as teorias que a gente tem hoje, é a única conclusão que a gente pode chegar, né, cara? Sim. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que foi o Gustavo Colado.
Ele não tá descolado, ele tá colado. Ele não é brasileiro? descolado. Ele não é descolado. Vamos lá. Ele mandou... Até parece um pouco bizarra a pergunta, mas eu até achei interessante. Ele perguntou o seguinte: por que após o Big Bang, os planetas se formaram em formato bola, em formato esférico, e não em quadrados ou triângulos? Cara, eu acho que é difícil. porque Deus gosta de jogar sinuca. Ótimo. Caraca, muito bom. Por que não? Vai lá, Schwarza, eu não me atrevo a responder isso. Eu assisti recentemente no Discovery Channel, né, era um negócio sobre a formação dos planetas mesmo, que na verdade eles eram que nem pedras, tipo que nem meteorito, e era irregular. Os meteoritos maiores tinham mais gravidade, então ele atraía outros, que iam se chocando e se agregando. Certo. E como ele vai girando, e ele vai girando o próprio eixo, e girando em volta do Sol, digamos assim, o atrito, né, o atrito, que, sei lá, acabou moldando ele dessa forma que ele é. E tem um lance gravitacional que tende eles fiquem todos esféricos. Tá, mas você diz atrito ou, tipo, o choque em si das coisas? Não, o atrito pelo trajeto, o trajeto que ele faz mesmo no espaço, entendeu? E a forma que ele gira também o próprio eixo. Entendi. Entendeu? Então acabou que me moldando. Que nem quando você vai fazer um vaso naquele negócio que fica girando, sabe? No Ghost. Ah, sim. Tipo, Entendeu? Teoricamente a mão é o atrito, né? Sim. Então se você dá um formato ali esférico, ele vai ficar esférico. E tem um lance gravitacional também, né? Que também ajuda. É assim, porque a esfera, o centro de gravidade dela é no centro, então todos os pontos são equidistantes quando você está no formato mais esférico. Sim. Tenderia a se agrupar em formato de esfera por esse fator gravitacional. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que foi o Danilo Alves Park que fez, que foi a seguinte: se o acelerador de partículas gigante funcionar, que é aquele acelerador daquela experiência que provaram, teoricamente, que existe uma coisa que é mais rápida que a velocidade da luz, né? Que é um acelerador de partículas. Você falou que fica na Europa, é isso mesmo? Fica na Europa, não lembro direito onde é, mas fica na Europa. Enfim, ele perguntou se esse acelerador gigante funcionar, o que aconteceria? Criariam um mini planeta, um novo formato de vida, vamos dizer? Bom, eu vou responder primeiro, mas assim, com conhecimento totalmente leigo, eu acho que é muito difícil, né, cara? Porque até usando de coisas que a gente conversou aqui, é muito difícil você recriar um Big Bang. Porque se a gente for pensar na magnitude do que foi o Big Bang, a gente não conseguiria criar isso com nenhum tipo de máquina, né? Porque foi se realmente aconteceu, imagina o tanto de energia que isso não concentrou, né, cara? E imagina o tamanho dessa bomba atômica, né? Então eu acho que sei lá, acho que não seria possível devido à magnitude do que foi o Big Bang. É óbvio que, tipo, o acelerador, ele vai tratar isso com uma proporção menor. Mas acho que mesmo assim, mesmo sendo uma proporção menor, eu acho que não conseguiria chegar a algum tipo de, vamos dizer, um mini Big Bang. Eles não conseguiriam fazer mini planetas e criar novas espécies de vidas, vamos dizer. Eu acho que eles têm um certo cuidado de fazer esses Big Bangs com pouca energia. E tanto é que eles fazem. Realmente eles dizem que conseguem fazer mini Big Bangs, só que a energia é tão pequena que eles se dissipam, sabe? Só que tem um porém, né? Por exemplo, a gente falou que o Big Bang era uma grande massa de energia que estava concentrada em um ponto muito pequeno. Só que a gente não sabe o quanto é pequeno esse ponto. Pois é, de repente o pequeno pode ser o pequeno que eles estão fazendo. Sim. Tanto é que, tipo assim, é remoto, lógico, mas tem muitos cientistas até que estão contra essa experiência, falando que eles podem, na cagada, fazer um buraco negro. O que você acha disso, Jéssica? E teve um pessoal se suicidando até por causa disso, quando eles falaram que ia ligar o acelerador e se matou. Eu falei, não, vou me matar da maneira que eu quero porque eu não quero ser morto por um acelerador de partículas, sabe? Cara, é o que a gente falou quando a gente falou do final do mundo. Cara, se tem uma previsão de que o mundo vai acabar, cara, por que você vai se matar antes? Fica pra ver os fogos. Sim. Não é, cara? Mas não ia ter fogos, você só ia ser engolido pela escuridão. Ia ser triste.
Não, mas sim, eu tô falando no sentido de, tipo, um meteoro vir acertar a Terra, vamos dizer Pô, assim. isso é da hora, cara. O pessoal gosta de motivo pra se matar. Deve ser muito prazeroso se matar, não é possível. Cara, meu Deus. Enfim. Mas o que você acredita desse... Qual a tua opinião em relação a esse criador de partícula aí? Esse acelerador de partícula? Eu acho que foi uma experiência científica conduzida com o maior rigor possível, até porque se eles criassem um buraco negro, o cientista também ia morrer, então aqui é só se ele fosse suicida, masoquista Exato, louco, sabe? exato. É. Então, eu acho que tem muita gente querendo fazer teoria da conspiração, eles estão querendo nos matar, ao invés de ter um pouquinho de bom senso e estudar antes de começar a falar besteira. Porque vai trazer muito benefício, né? Eles vão tratar de um novo tipo de energia, que é uma coisa que tá acabando no mundo, né? A energia é cada vez mais escassa, né? Muita gente no mundo, tipo, nossos recursos estão acabando e eles estão estudando, cara. Tipo, descobrir novas formas de entender a energia, né, cara? Uhum. Sim, eles buscavam também descobrir a tal partícula de Deus que Sim, criava verdade. as coisas e matérias. E acho que foi meio feio essa experiência até. Eles não conseguiram contar os resultados que eles estavam pretendendo. Ela né? desligou antes. Alguém puxou a tomada, né? Tipo, ela desligou. Dizem que desligou sozinha, né? Mas vai ver se não foi desses teóricos da conspiração. Meio maluco. Ele vai acabar com o mundo porra nenhuma. Salve o mundo, sabe? Pois é. Aí eles vão dizer, pô, alguém tropeçou no fio e desligou da tomada. Sim. Bom, pessoal, então é isso. A gente tá chegando aí ao final de mais um off-topic, né, cara? Essa é a hora que eu gostaria de escutar, tipo, aqueles... tá ligado? Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, cara, tratar e falar de muitas coisas sobre a teoria do Big Bang, inclusive coisas aí que contradizem, né, o que foi o Big Bang, né, e, enfim, a gente conseguiu abranger o assunto de muitos campos, vamos dizer assim. Bom, então, eu queria também agradecer a Jéssica, né, cara, por participar aqui com a gente do Off Topic. Ela, como sempre, trouxe aqui argumentos bastante convincentes, cara, e, né, uma pessoa erudita e blasé que ela é. Sim. Ela conseguiu interagir bastante, acho que conseguiu agregar bastante. Então eu queria agradecer a Jéssica e eu queria abrir o espaço para você, Jéssica, para você deixar o seu recado e para você deixar a sua mensagem, o que você quiser fazer. Fica à vontade. Agradecer primeiro a vocês por essa oportunidade de terem abrido pra mim. Foi muito legal. prazeroso pra mim. E legal bater um papo aqui com vocês sobre teorias muito interessantes, assim. Seremos alvejados por alguns. Pois é. Sempre somos. Por coisas, heresias que a gente falou, mas foi legal. Agradeço Sim. muito aí. E vou deixar o merchan do meu canal, claro. Com certeza. Porque eu sou uma interesseira, eu não presto. Na verdade, você não precisaria nem fazer isso, porque eu vou fazer a propaganda do seu canal, eu faço questão disso. Faz. Bom, todo mundo sabe, né, cara, eu vivo falando, vivo rasgando seda pra Jéssica, porque eu acho que tá faltando um pouquinho, porque assim, videogame é legal, é bacana pra caramba, todo mundo gosta, é muito divertido, mas eu acho que teu diferencial, Jéssica, principalmente nos seus comentários, não é só a análise que você faz. Você trata o jogo, como você mesmo falou no seu primeiro vídeo, se eu não me engano, você quer mostrar para as pessoas que não é só um jogo de videogame e que o jogo também é uma forma de arte, né? Como você prega, como você já falou em alguns vídeos seus. Mas o que eu gosto, assim, realmente do teu canal é a forma que você aborda o assunto. Você não coloca uma coisa somente técnica. Você acaba envolvendo a tua opinião pessoal e coisas que eu acho que você vivenciou. Você coloca muito da sua personalidade na sua análise. E eu acho que isso faz muito a diferença, né, pro teu comentário, assim. Por isso que eu gosto muito. Sim, eu criei o canal porque eu vim acompanhando muitos youtubers, muita análise na internet e gostava muito, achava muito legais, só que as análises eram muito sempre a mesma coisa. Vamos falar dos gráficos, da jogabilidade, e sempre falava a mesma coisa naqueles fatores técnicos, que são muito interessantes sim, mas eu achava que faltava o mais importante, que era como aquele jogo tocava em você, a experiência que ele proporcionava no jogador. Exato. E eu sempre acreditei que videogame é uma forma de arte, e uma forma de arte muito desmerecida no nosso mundo, porque pra mim videogame tá no mesmo pé que o cinema, do que a literatura, e talvez até um pouquinho acima de todos esses, porque ele agrega várias artes nela só, ele pega das artes plásticas o desenvolvimento
artístico e plástico de fases, personagens. Ele pega de cinema, cena de corte, esse tipo de coisa. Pega da música, a trilha sonora. Pega da literatura, a composição um pouquinho mais complexa dos enredos. Então, eu acho que é uma arte magnífica e a gente tem que valorizar isso mesmo. Pegar essa bandeira e levantar para o mundo. Mostrar que a gente está apreciando uma arte. É divertido? É um entretenimento? Mas também é muito artístico e tem seu grande valor. Concordo. Desculpa aí se eu falei demais, mas eu acho que essa é uma mensagem que nós da comunidade gamers temos que pregar ainda mais nesse momento que a gente está crescendo tanto. Com certeza, com certeza. E eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, vocês viram? Eu acho que ela resumiu bastante do que eu falei e tudo mais. Enfim, galera, eu acho que vale muito a pena vocês visitarem o canal da Jéssica. Obviamente, né, ninguém é obrigado a se inscrever, mas eu tenho certeza que se vocês assistirem alguns vídeos e verem o comentário dela, vocês vão achar muito bacana. É uma visão muito interessante dos videogames e eu acho que vale muito a pena vocês hilarem. Hilarem é foda. Vocês irem lá. Finalmente eu consegui. E realmente prestigiar, se inscrever, se possível, se vocês gostarem. E fazer propaganda dessa forma diferente que ela traz nos comentários aí, né? Acho muito legal isso. Uhul, sejam marqueteiros da Jéssica e ganham nada, só um sorriso. E obviamente, pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo que a gente trouxe, não deixe de avaliar o vídeo, né? Também comentem se vocês... Enfim, acho que tenho certeza que muita gente vai comentar sobre coisas que a gente falou, sobre o que vocês acham também sobre o Big Bang, né? Se vocês acreditam nele mesmo, se vocês acham que foi uma outra coisa que criou o universo, né? Se você tem uma visão mais religiosa, deixa aí teu comentário, não tem problema nenhum. A gente a gente faz isso pra realmente instigar, né, cara, em vocês esse tipo de coisa, pra vocês deixarem os comentários e poderem discutir sobre o assunto todo, né? Verdade. Se você, obviamente, gostou do vídeo também, se puder ajudar adicionando no vídeo aos favoritos, isso ajuda muito na divulgação do canal. Vocês estão carecas de saber, devem estar de saco cheio de escutar isso de todo mundo falar, né? Mas enfim, ajuda muito, então se vocês puderem ajudar, a gente fica muito grato. Sim, por que não? Então é isso, o Off Topic chega ao seu final. Um abraço e até mais. Hasta la vista, pessoas que vão sumir junto com o Big Crunch. Cara, Big Crunch, eu lembrei daquele chocolate, o Crunch, cara. Crunch, sempre que eu falo Big Crunch, eu lembro de comida. Cara, eu também. É incrível.